Bem-vinda, bem-vindo, você que vai começar a ouvir o podcast do História para Você. Olá, saudações para você que está escutando o podcast do História para Você. Este é o terceiro episódio dessa temporada. Meu nome é Patrícia de Sá e atuo como professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, a UF. Atualmente, sou uma das coordenadoras do projeto de extensão Educação Antirracista, Representações de Negros e Indígenas em Livros Didáticos e em Fontes Audiovisuais, vinculado ao Laboratório de Ensino de História da UF. Nosso projeto de extensão está em desenvolvimento desde 2019 por meio da promoção de espaços de intercâmbios de práticas e saberes em torno dos desafios de uma educação antirracista. No episódio de hoje, abordaremos a questão do encontro entre cinema e independência do Brasil na educação básica. Em primeiro lugar, pergunto a você, quando era estudante, você assistiu algum filme na escola? Tenho recordações de ter assistido a muitos vídeos educativos e religiosos na escola na época de estudante. A prática de assistir a filmes nas aulas não era comum. A exceção foi um momento único e marcante, proporcionado por um professor de história, que exibiu o filme A Onda enquanto trabalhava a questão do fascismo nas aulas. Mais tarde, na minha trajetória como professora na educação básica, gostava de exibir filmes de ficção, documentários, filmes com temáticas históricas, para ampliar a capacidade de reflexão e sensibilidade dos estudantes sobre os temas de história. Certamente, o cinema é um recurso que, desde os anos 90, tem ganhado cada vez mais espaço nas escolas. Os usos feitos pelos professores do audiovisual são múltiplos, para complementar um assunto, para trazer um debate sobre temas que envolvem ética, para analisá-lo como um documento e por aí vai. Para os filmes de história, um dos desafios é, sem dúvida, discutir as representações de eventos e o limite entre real e ficção. Outro enfrentamento é quando exibir um filme. No horário da aula, no contraturno, muitos professores fazem parcerias com colegas de outras disciplinas para ser possível a realização de atividades com o cinema. Para continuarmos caminhando sobre aspectos da independência, vamos mergulhar no universo de filmes que tratam sobre esse tema. Iniciamos na Bahia e ouviremos Heloísa. Em seguida, pegamos nosso avião para Minas Gerais para ouvir o professor Luiz Otávio. Perguntamos aos professores sobre suas práticas de ensino com cinema e como vem a possibilidade de trabalhar as representações de negros e indígenas nesse processo histórico através de filmes. No fim do episódio, quem fala conosco é Rodrigo de Almeida, um pesquisador de cinema e ensino de história. Heloísa vai compartilhar conosco suas experiências didáticas sobre o tema, sua presença no audiovisual e na sala de aula. Com vocês, Heloísa. Sou a professora Heloísa Helena Torinho Monteiro, ensino História há quase 30 anos, sou professora do ensino fundamental e do ensino superior, sou doutora em educação pela UNEB e falo de Salvador, Bahia. O grande desafio da temática independência do Brasil é fazer com que os estudantes compreendam, e toda a sociedade mesmo, que não está associada a um ato heróico e que as identidades nacionais precisam vir à tona neste processo também. Para isso, faço bastante uso da independência da Bahia, desde os processos de formação do espírito e do pensamento crítico em relação à metrópole, com a grande conjuração baiana, e fundamentalmente penso o ensino de história numa perspectiva mais transformadora do que reprodutora de atos heróicos. E a independência do Brasil ainda está muito associada a um nacionalismo identitário bastante heróico, do que é minimamente contraditório das relações do processo de independência do Brasil. Afinal de contas, com um príncipe português, fazemos a nossa independência e implantamos uma monarquia evidentemente portuguesa. É como se a metrópole se travestisse num outro processo de administração do território do Atlântico. É importante compreender que as imagens, a filmografia disponível ainda está muito longe do que nós, professores, desejamos. Preciso ressaltar que eu sempre lembro do filme em que Tarcísio Meira é o Dom Pedro I, o filme da Carla Camurati, de Carlota Joaquina, para falar do processo da vinda da família real. E se você fizer uma comparação com a filmografia na independência dos Estados Unidos, por exemplo, você
percebe uma quantidade de vieses, inclusive ideológicos, frente à independência dos Estados Unidos na sua filmografia. Coisa que no Brasil nós ainda estamos longe de ter. São iniciativas particulares, documentaristas, como Antônio Olavo, por exemplo, que tentam trazer à tona essa formação identitária, esse estudo e essa imagem da história do Brasil, mas nós ainda estamos muito longe de termos um acervo que realmente possamos escolher para trabalhar com as crianças e com os jovens na educação básica e mesmo no ensino superior, o que traz uma série de equívocos com relação ao que se pensa a identidade nacional, o que se pensa de nacionalismo e de formação da pátria, até porque associa-se a ideia de uma só pessoa fazendo a independência e eliminando toda a participação da população negra, indígena, mestiça, que realmente faz parte da construção desse país. Depois de ouvirmos o relato da professora Heloísa, convidamos o Luiz Otávio, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, para falar sobre sua experiência de pesquisa e ensino em comunicação social, história e educação. Olá, meu nome é Luiz Otávio, eu sou professor da Escola Estadual Dom Veloso, na cidade de Ouro Preto. Tenho mais de 20 anos de docência, mas tenho atuado no ensino fundamental nos últimos 4 anos. Eu utilizo o áudio e vídeo em sala de aula desde os anos 2000. Durante os anos de 1990, a prática de utilização de recursos audiovisuais era uma novidade no ensino. A gente se perguntava na época se esses recursos deveriam ou não ser usados e quais eram os limites, já que alguns consideravam o audiovisual como superficial, se comparado aos textos escritos e aos livros, que nos parece um debate muito ultrapassado hoje. Vários historiadores passaram a discutir seriamente as possibilidades da utilização desses meios de produção cultural em sala de aula, como no meu caso, que estudo há algum tempo os meios de comunicação e a indústria cultural. Eu utilizo recorrentemente o cinema em sala de aula, e nesse momento eu estou trabalhando com o filme Independência ou Morte com os estudantes do 8º ano da escola onde eu trabalho. Durante algum tempo, os professores tinham uma certa resistência em trabalhar com esse tipo de filme que apresenta claramente um discurso ufanista em relação à independência. Eu acredito que isso se deva ao fato de que alguns professores viam o filme como um artefato didático que poderia substituir as aulas expositivas. Eu considero que essa visão é pouco problematizada da produção fílmica e não consegue ver processos amplos de produção social da cultura e a capacidade de produção da memória social que todo filme tem, se observarmos as condições de produção e circulação em seu tempo histórico. O objetivo de ver um filme com os estudantes é tentar desconstruí-lo, que é muito desafiador nesse momento. Se trabalharmos como um projeto, poderemos alimentar as discussões sobre a produção das indústrias culturais, tentando ver não somente aquilo que está explícito, quer dizer, esse discurso ufanista naquele contexto ali da ditadura, mas também os silenciamentos, enquadramentos, bem como se constitui o senso comum em regimes autoritários. Tendo como ponto de partida os silenciamentos, dá para a gente pensar, por exemplo, como que o tema da escravidão africana foi excluído e também tem a questão indígena, também uma outra exclusão na narrativa construída por aquele filme. Dá para pensar também como as imagens em movimentos dialogam com outros textos, com outras imagens e com a música também, naquele contexto de propaganda da ditadura militar. Então, as análises fílmicas são sempre problemáticas e desafiadoras para os professores. Como no caso do tempo presente, esse tempo de negacionismo e de apropriação mesmo desses grupos que estão querendo tomar a independência para eles, de uma maneira nem sempre ética e respeitando os limites da construção do processo histórico. Então eu agradeço aqui o depoimento, um grande abraço para todos e até mais. Nosso terceiro convidado é o professor Rodrigo de Almeida, que também é um dos coordenadores do projeto de extensão sobre práticas de educação antirracista. Olá, meu nome é Rodrigo de Almeida, eu sou historiador, doutor em educação pela UFMG e professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, a UF, onde tenho trabalhado com práticas de ensino de história, especialmente em diálogo com o cinema e com a história pública. Bem, o filme ele é um recurso muito presente no trabalho docente. Uma aula mediada pelo uso do filme por si só altera a rotina e abre possibilidades. A linguagem cinematográfica, a estrutura da narrativa, a imagem, o som, a emoção das interpretações
despertam a atenção do espectador e permitem olhares diferentes sobre o tema em estudo. Enquanto prática didática, o filme tem grande potencial para o ensino de história, já que estimula o estudante a problematizar a história do filme com outras fontes e como as representações históricas fílmicas elas aparecem. Claro que exige um planejamento. Há riscos como a linearidade narrativa e a síntese necessárias ao tempo do filme, ou então que o estudante fique com a sensação de que ele acabou de ver, entre aspas, a história como ela aconteceu. E também é preciso considerar que os saberes históricos circulante e escolar influenciam bastante a produção de filmes sobre a história. Muitas vezes o filme conta a narrativa predominante, sem problematizá-la. No caso da independência do Brasil, um olhar panorâmico sobre os materiais didáticos revela a ideia de um processo pacífico, sem lutas, de unidade. Entretanto, essa é a construção dos vencedores, dos homens brancos da elite econômica, que escolheram manter o escravismo e um regime monárquico com um rei que era português em um Brasil independente. Mas o Brasil era um território escravocrata, maioria da população negra, escravizada ou liberta, e em constante guerra contra os indígenas, de muita pobreza. A pergunta urgente então é: onde estão esses grupos sociais no processo de independência e em outros momentos políticos do Brasil? Nos livros didáticos, estiveram quase sempre invisibilizados. Independência ou Morte, filme dirigido por Carlos Coimbra em 1972, é um excelente exemplo dessa abordagem conservadora e da mútua influência da escola para o filme, do filme para a escola. Aliás, considerando a relevância do tema, podemos dizer que há poucos filmes sobre a independência brasileira. Os professores costumam, inclusive, a recorrer a outros títulos que abordam o contexto da independência, como Carlota Joaquina para o período joanino, ou sobre algumas revoltas, inconfidências e conjurações do final do século XVIII. Por conta dessa aproximação com as narrativas históricas de poder que buscam silenciar conflitos, invisibilizar os negros, os indígenas, as mulheres, os pobres da construção do país, os filmes com temáticas históricas costumam ter outra característica que é a personificação da história, ou seja, representam o processo histórico como fruto de um único responsável, do herói, do mito. E sabemos que mito é uma mentira, um subterfúgio que procura esconder a realidade, os conflitos sociais, para manter os privilégios de poucos. Certamente, essas observações não invalidam o uso de filme na escola. Pelo contrário, podem estimular a problematização das lacunas, da narrativa fílmica, das fontes históricas. Porque determinados grupos sociais não estão no filme? E se estão, como são representados? Que tipo de interpretação histórica o filme produziu? Que fontes foram usadas na pesquisa? São algumas questões possíveis. Por último, novos registros audiovisuais têm sido produzidos com outras perspectivas de abordagem da história. São produções que trazem para o primeiro plano acontecimentos, personagens, grupos sociais pouco referenciados ou mesmo invisibilizados, como a série Guerras do Brasil ou o documentário Sol da Bahia de 2021, no qual o diretor Orlando Senna destaca o papel de personagens como Maria Filipa, negra, capoeirista, ex-escravizada, na luta pela independência na Bahia. Quer dizer, trabalhar o contexto da independência por meio de filmes favorece a percepção de alterações e permanências históricas, seja pela crítica às narrativas hegemônicas ou às lacunas, ou às fontes, ou ao imaginário social representado. O trabalho didático com o filme pode favorecer a educação em história e a construção de culturas de história mais críticas, reflexivas, socialmente comprometidas, inclusivas, antirracistas. Então, professores e professoras, um bom filme, uma boa aula. Chegamos ao final do terceiro episódio da série sobre a independência do Brasil, do História para Você. Esperamos que você tenha se sentido estimulado a refletir sobre a potencialidade do cinema para o ensino de história e na abordagem do tema da independência do Brasil. Como pudemos perceber a partir das falas da Heloísa, do Luiz Otávio e do Rodrigo, o cinema e o audiovisual atravessam o ensino de história por muitos e diversos caminhos. E muitos desafios são colocados para a questão das representações de negros e indígenas nos produtos culturais e nos conteúdos de ensino. Esse episódio é uma realização compartilhada entre grupo, oficinas de história e o Laboratório de Ensino de História da UF. Até breve!